Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Com a graça de Cristo Jesus, estamos vivos, eu e você, e é motivo de alegrarmos e festejarmos, celebrarmos esse presente que recebemos no dia de hoje, a vida. A nossa leitura de hoje será no livro de Levítico, capítulos 14, 15 e 16. Vamos iniciar então? Levítico, capítulo 14. A purificação da lepra e infecções. Então o Senhor falou a Moisés e disse: Esta é a lei a ser aplicada às pessoas que sararam da lepra e outras doenças contagiosas da pele. No dia da sua purificação, a pessoa será conduzida ao sacerdote e este sairá com ela do acampamento e a examinará. Se constatar que a pessoa foi curada, o sacerdote mandará trazer 2 aves puras, um pedaço de madeira de cedro, lã tingida de escarlate e um galho de isopo, e ordenará em seguida que se imole uma ave em um vaso de argila sobre águas correntes. Tomará a ave viva, a madeira de cedro, a lã escarlate, o isopo, e mergulhará tudo, inclusive a ave viva, no sangue da ave imolada sobre a água corrente. Fará então 7 aspersões sobre a pessoa a ser declarada purificada da lepra, e assim que a proclamar pura, deixará que voe para o campo e a ave viva. Em seguida, aquele que se purifica deverá lavar as roupas que estiver vestindo, rapar todos os cabelos e pelos e tomar um banho, então estará puro. Depois retornará ao acampamento, mas deverá ficar 7 dias fora de sua tenda. No 7º dia, rapará todos os pelos novamente, cabelos, barba, sobrancelhas. Deverá rapar todos os pelos do corpo, depois de ter lavado as suas vestes e de ter banhado com água. Ficará completamente puro. No 8º dia, tomará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira igualmente sem defeito e 3 jarros de flor de farinha, a melhor farinha amassada com óleo. O sacerdote que ministra a purificação colocará o homem ou a mulher a serem purificados juntamente com as suas oferendas, à entrada da tenda do encontro diante do Senhor. Em seguida, tomará um dos cordeiros e o oferecerá em sacrifício destinado a tirar as culpas juntamente com a caneca de azeite. Fará com eles o gesto ritual de apresentação diante do Senhor. Imolará o cordeiro no lugar santo, onde se imolam as ofertas do sacrifício pelo pecado e do holocausto. Esta oferta de reparação pertencerá ao sacerdote como um sacrifício pelo pecado, pois é a oferta santíssima. Tomará o sacerdote do sangue do sacrifício e porá sobre o lóbulo da orelha daquele que se purifica, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Tomará em seguida a caneca de azeite e derramará um pouco deste óleo na palma da sua mão esquerda. Molhará o dedo da mão direita no azeite que está sobre a palma da mão esquerda e com o dedo o aspergirá 7 vezes perante o Senhor. Em seguida, colocará um pouco do bálsamo que lhe resta na palma da mão, um pouco sobre o lóbulo da orelha direita daqueles que está passando pelo ritual da purificação, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito, em cima do sangue do sacrifício de reparação. A parte restante do azeite que tem na palma da mão, pô-la sobre a cabeça daquele que se purifica. Assim, terá feito sobre ele o rito de propiciação na presença do Senhor. O sacerdote fará o sacrifício pelo pecado e realizará sobre aquele que se purifica o ritual da expiação de sua impureza. Depois disso, imolará o holocausto e oferecerá no altar
o holocausto e a oblação, a oferta de cereal. Havendo o sacerdote assim procedido sobre este ofertante, o rito da propiciação o poderá declarar puro. Se for pobre e desprovido de recursos suficientes, tomará um só cordeiro, o do sacrifício de retirar as culpas, e o oferecerá conforme o gesto de apresentação, a fim de realizar pelo ofertante o rito de expiação. Tomará apenas 1/10 de flor de farinha amassada com azeite, para a oferta de cereal, e o equivalente a uma caneca de azeite. 2 rolinhas ou 2 pombinhos, de acordo com suas possibilidades, dos quais um será destinado ao sacrifício pelo pecado e o outro ao holocausto. No 8º dia, para a purificação, ele os trará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro, à presença do Senhor. O sacerdote tomará o cordeiro do sacrifício de reparação dos pecados e uma caneca de óleo, oferecê-los-á com um gesto de apresentação diante do Senhor. Mais tarde, tendo imolado o cordeiro do sacrifício para retirar as culpas, pegará do seu sangue e o colocará sobre o lóbulo da orelha direita daquele que se purifica, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Derramará óleo na palma da sua mão esquerda, e com este azeite que está na palma da mão esquerda, fará com seu dedo 7 aspersões diante do Senhor. Pô-lo-á sobre o lóbulo da orelha direita daquele que se purifica, sobre o polegar da sua mão direita, sobre o polegar do seu pé direito, no lugar onde foi colocado o sangue do sacrifício de reparação. O restante do azeite ele derramará sobre a cabeça do que está sendo purificado, e deste modo, na presença do Senhor, o ofertante receberá o perdão pelos seus pecados. Depois, conforme as posses dessa pessoa, o sacerdote oferecerá as 2 rolinhas ou os 2 pombinhos. Uma das aves será a oferta para tirar pecados, e a outra será a oferta que vai ser completamente queimada como holocausto. Assim, na presença do Eterno, o Senhor, o sacerdote conseguirá o perdão dos pecados da pessoa que está sendo purificada. Esta é a lei para a purificação das pessoas que sararam de lepra ou de qualquer outra doença contagiosa da pele. Todavia, não possuem recursos para comprar todos os elementos exigidos pela lei. Então o Senhor orientou Moisés e Arão, dizendo: Quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos concedo por possessão, e eu ferir de lepra uma casa da terra que possuíres, o seu proprietário avisará o sacerdote e explicará: Parece-me que há algo como lepra na casa. O sacerdote ordenará que desocupem a casa antes de vir examinar a enfermidade. Assim, ninguém terá que ser declarado impuro com aquilo que lá se encontra. Depois disso, o sacerdote virá observar a casa, e se logo após o exame constatar nas paredes da casa cavidades enverdeadas ou avermelhadas, encravadas na parede, sairá o sacerdote da casa e a porta a declarará lacrada por 7 dias. Voltará ao 7º dia e, se após nova análise verificar que a enfermidade se desenvolveu nas paredes da casa, ordenará que se retirem as pedras atacadas pelo mofo e que sejam atiradas fora da cidade, em um lugar considerado impuro. Depois fará raspar as paredes internas da casa e se jogará o pó raspado em um lugar impuro fora da cidade. Tomar-se-ão outras pedras para substituir as primeiras e outra argamassa para rebocar a casa. Se depois de realizar todo este trabalho surgir mofo na casa outra vez, o sacerdote a examinará. Se as manchas se tiverem espalhado pelas paredes,
é lepra contagiosa e a casa está impura. Sendo assim, a casa deverá ser demolida e as pedras, a madeira e o reboco serão transportados para um lugar impuro fora da cidade. Quem entrar na casa durante os 7 dias em que estiver fechada se tornará igualmente impuro até o pôr do sol. Todo aquele que durante este período precisar pernoitar ou fazer alguma refeição dentro desta casa deverá lavar a roupa que estiver vestindo. Mas se o sacerdote, quando vier examinar a casa, depois de rebocada, e não encontrar sinal de mofo nas paredes, ele declarará que ela está pura, visto que a enfermidade está curada. Para o sacrifício pelo pecado da casa, tomará 2 aves, madeira de cedro, lã, escarlate e isopo. Matará uma das aves em cima de um pote de barro, cheio de água limpa, tirada de uma fonte. Em seguida, tomará a madeira de cedro, o isopo, a lã escarlate e a outra ave que ainda vive, e os mergulhará no sangue da ave imolada e na água corrente. Fará 7 aspersões sobre a casa. Desta maneira, ele purificará a casa com o sangue da ave sacrificada, a água fresca, a ave viva, o pedaço de madeira de cedro, o isopo e a lã tingida de vermelho escarlate. Em seguida, levará a ave viva para fora da cidade e a libertará no campo. Assim, o sacerdote realizará a cerimônia de purificação e a casa se tornará novamente pura. Essa é a lei referente a todo tipo de lepra de sarna, de mofo nas roupas de uma pessoa ou nas dependências de uma casa. E quando os inchaços, erupções cutâneas ou manchas brilhantes, a fim de se determinar quando um ser vivo ou objeto pode ser considerado puro ou impuro. Essa é a regulamentação acerca de qualquer espécie de doença contagiosa, lepra e de mofo. Levítico, capítulo 15. Impurezas masculinas e femininas. O Senhor falou a Moisés e a Arão e lhe ordenou: falai aos filhos de Israel para lhes orientar. Quando um homem observar qualquer espécie de corrimento no membro, ele se tornará impuro. Enquanto tiver este fluxo, a sua impureza consistirá no seguinte: quer a sua carne deixe sair o fluxo, quer o retenha, ele é impuro. Todo leito em que tal homem se deitar ficará também impuro, e todo móvel onde se assentar ficará impuro. Aquele que tocar o seu leito deverá lavar as próprias vestes, banhar-se em água, e ficará igualmente impuro até o pôr do sol. Aquele que se assentar em um móvel onde tal homem se assentou deverá lavar as suas vestes, banhar-se em água e ficará impuro até a tarde. E quem tocar o corpo deste homem deverá lavar suas vestes, banhar-se em água fresca e limpa e ficará também impuro até o final da tarde. E se este homem cuspir sobre uma pessoa pura, esta deverá lavar as suas vestes, banhar-se em água e ficará impura até o pôr do sol. Toda cela sobre a qual viajar este homem ficará impura. E todos aqueles que tocarem em qualquer objeto sobre o qual este homem tenha se assentado deverão ser declarados igualmente impuros até a tarde. Aquele que transportar tal objeto, seja qual for, deverá lavar suas vestes, banhar-se em água e ficar impuro até o pôr do sol. Todos aqueles que forem tocados por este homem, sem que ele tenha lavado as mãos, deverão lavar suas vestes, banhar-se em água e ficarão impuros até a tarde. O vaso de argila tocado por este homem será quebrado, e todo o utensílio de madeira deverá ser lavado. Quando o homem estiver são, contará 7 dias para sua purificação. Deverá lavar suas vestes, banhar o corpo em água corrente e então voltará
a ser considerado puro. No 8º dia, tomará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e se chegará à presença de Yahvé, o Senhor, na entrada da tenda do encontro, e entregará as aves aos cuidados do sacerdote. Este as oferecerá como sacrifício, uma delas como oferta para tirar pecados e a outra como oferta que será completamente queimada em holocausto a Deus. Assim, diante do Senhor, o sacerdote realizará a cerimônia de purificação e o homem ficará puro. Quando um homem apresentar perda de esperma, deverá banhar em água fresca e limpa todo o corpo e será considerado impuro até o início da noite. Toda veste ou objeto de couro atingidos por esta emissão seminal deverão ser lavados em água fresca e ficarão impuros até a tarde. Sempre que um homem e uma mulher tiverem relações sexuais, ambos deverão lavar-se com água fresca e limpa e serão considerados impuros até o final do dia. Quando uma mulher tiver sua menstruação, ficará impura pelo período de 7 dias. Quem tocar nela durante esse tempo será igualmente considerado impuro até o pôr do sol. Toda cama sobre a qual se deitar com seu fluxo ficará impura. Todo móvel sobre o qual se assentar ficará também impuro. Todo aquele que tocar o leito dela deverá lavar suas vestes, banhar-se em água e ficará impuro até a tarde. Todo aquele que tocar um móvel, qualquer que seja, onde ela se tiver assentado, deverá lavar suas vestes, banhar-se em água e ficará impuro até a tarde. Se algum objeto se encontrar sobre o leito ou sobre o móvel no qual ela está sentada, aquele que o tocar também se tornará impuro até a tarde. Também o homem que tiver relações sexuais com uma mulher durante seu período de menstruação ficará impuro 7 dias, e qualquer cama em que ele se deitar igualmente se tornará impura. A mulher que tiver hemorragia ou que continuar menstruada além do tempo normal será considerada impura, como durante o tempo da menstruação. Assim, será para todo o leito sobre o qual ela deitar, durante todo o tempo de seu fluxo, como normalmente ocorre com a sua cama durante seu período menstrual. Todo o móvel sobre o qual ela se assentar ficará impuro, como quando das suas regras. Quem os tocar ficará igualmente impuro, deverá lavar suas vestes, banhar-se em água e ficará impuro até a tarde. Quando a hemorragia cessar, ela deverá observar 7 dias e então será considerada pura. No 8º dia, tomará 2 rolinhas ou pombinhos e os trará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote oferecerá um deles em sacrifício pelo pecado e o outro como holocausto. Assim, na presença de Yahvé, o Senhor, o sacerdote, realizará a cerimônia de purificação e a mulher ficará pura. Advertireis os filhos de Israel a respeito de suas impurezas, para que não morram por causa delas, contaminando a minha habitação que se encontra no meio deles. Essa é a lei a respeito do homem ficar impuro por causa do corrimento no membro ou de perda de esperma, da mulher quando de suas regras menstruais a respeito do homem ou da mulher que tem algum fluxo, e quanto ao homem que tiver relações sexuais com uma mulher menstruada. Levítico capítulo 16. O grande dia do perdão. Depois que os 2 filhos de Arão foram mortos, quando apresentavam diante de Yahvé, o Senhor, uma oferta de incenso que não estava de acordo com a lei, Deus falou de novo com Moisés. Ele disse: fala a Arão, teu irmão, que não é a qualquer momento que ele pode entrar no lugar santíssimo, que fica atrás do véu, diante do propiciatório, a tampa da arca que está sobre a arca. Poderá morrer
pois aparecerei na nuvem logo acima da tampa. Arão deverá entrar no lugar santo com um novilho como oferta pelo pecado e com um carneiro como holocausto. Antes de entrar, Arão tomará um banho e vestirá as roupas sacerdotais sagradas, todas confeccionadas em linho, isto é, os calções, a túnica e o cinto, e na cabeça ele colocará o turbante, também feito de linho puro. Receberá da comunidade de Israel 2 bodes como oferta pelo pecado e um carneiro como holocausto. Depois de haver oferecido o novilho de sacrifício pelo seu próprio pecado e de ter realizado o ritual de expiação por si mesmo e pela sua casa, Arão tomará os 2 bodes e os apresentará diante do Senhor à entrada da tenda do encontro, e lançará sortes mediante 2 pedras, uma com o nome de Yahvé e a outra com o nome de Azazel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para Yahvé e o sacrificará como oferta pelo pecado. Entretanto, o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor para fazer com ele o rito de expiação, a fim de ser condenado a ir para Azazel no deserto. Arão oferecerá o novilho do sacrifício pelo seu próprio pecado e, em seguida, realizará um ritual de expiação por si mesmo e pela sua casa e imolará o novilho. Encherá então um incensório com brasas ardentes tiradas do altar, de diante de Yahvé, e tomará 2 punhados de incenso aromático em pó e os levará para trás do véu. Colocará o incenso sobre o fogo diante do Senhor. Uma nuvem de incenso recobrirá o propiciatório que tampa as tábuas da aliança, a fim de que não morra. Depois tomará um pouco do sangue do novilho e com o próprio dedo e a aspergirá sobre a parte da frente da tampa. Em seguida, também com o dedo, aspergirá o sangue 7 vezes diante da tampa ou propiciatório. Imolará então o bode destinado ao sacrifício pelo pecado do povo e levará o seu sangue também para detrás da cortina. Fará com esse sangue o mesmo que fez com o sangue do novilho, aspergindo-o sobre o propiciatório e diante deste. Cumprirá assim o rito de expiação pelo lugar santíssimo, pelas impurezas dos filhos de Israel, pelas suas transgressões e por todos os seus pecados. Assim procederá para com a tenda do encontro que permanece com eles, no meio de suas impurezas. Ninguém deverá estar na tenda do encontro desde o momento em que ele entrar para fazer expiação no santuário, até quando sair. Depois que tiver feito expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a comunidade de Israel, sairá e irá ao altar que está diante do Senhor e celebrará no altar o ritual da expiação. Pegará um pouco do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá em todas as pontas em forma de chifre moldadas no altar. Com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes sobre o altar para purificá-lo e santificá-lo das impurezas dos israelitas. Concluída a expiação do lugar santíssimo, da tenda do encontro e do altar, fará aproximar o bode ainda vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode e confessará sobre ele todas as iniquidades de rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida, enviará o bode para o deserto aos cuidados de um homem designado para isso. O bode carregará consigo todas as iniquidades do povo para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. Em seguida, Arão entrará na tenda do encontro e tirará as vestes de linho que vestiu para adentrar no Santo dos Santos e as deixará ali. Ele se banhará com água num lugar sagrado e vestirá suas próprias roupas. Então sairá
e sacrificará o holocausto por si mesmo e o holocausto por todo o povo, para fazer propiciação por si mesmo e pelo povo. Também queimará sobre o altar a gordura do sacrifício pelo pecado. E aquele que tiver levado o bode a Azazel deverá lavar suas vestes e banhar o corpo em água, e depois poderá entrar no acampamento. O novilho e o bode oferecidos em sacrifício pelo pecado, e cujo sangue foi levado ao santuário para fazer o rito de expiação, serão levados para fora do acampamento e serão queimados com fogo a sua pele, a sua carne e os seus excrementos. Aquele que os queimar deverá lavar as vestes, banhar seu corpo com água, e somente depois disso poderá retornar ao acampamento. Eis, portanto, para vós um decreto perpétuo. No 10º dia do 7º mês, humilhareis vossas almas, jejuareis e não fareis trabalho algum, tanto o natural da terra como o estrangeiro que habita no meio de vós. Porquanto, nesse dia se realizará o rito de expiação por vós, a fim de vos purificar. Ficareis puros de todos os vossos pecados diante de Yahvé. Será para vós um momento sabático de descanso total para constrangimento de vossas almas e jejum. É, pois, uma lei perpétua. O sacerdote que tiver recebido a unção e a investidura para oficiar em lugar de seu pai, realizará o ritual da expiação. Colocará as roupas de linho puro, as vestes sagradas, para a expiação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar sagrado, por todos os sacerdotes e por todo o povo da Assembleia. Isto será para vós uma lei perpétua. Uma vez por ano se celebrará o rito de expiação por todos os pecados dos israelitas. E fez-se tudo conforme Yahvé, o Eterno, havia ordenado expressamente a Moisés. Eu espero você para a leitura de amanhã, que será em Levítico, capítulos 17, 18 e 19. Um abraço e até lá, se o Senhor nos permitir.